Objetivo claro. Para que a sua aula tenha uma estrutura memorável, você precisa ter objetivo claro. Qual é o propósito da aula? Eu falei aqui dessa revista, certo? Vamos lá. Um exemplo aqui de uma aula que foi comentada. Um exemplo aqui. Vou colocar essa daqui mesmo, que eu comentei. Cosmovisão cristã e a eutanásia. Quando eu vou comentar sobre essa lição, eu preciso ter na minha mente um objetivo claro. O que eu quero repassar para os meus alunos? O que eu quero que eles percebam? Então, eu tenho que ter um objetivo, porque quando eu vou passando nas aulas, ou na aula, eu já tenho que ter isso em mente. Se eu for falar isso, eu tenho que pensar no meu objetivo. Se eu for contar uma história, uma ilustração, eu tenho que pensar no meu objetivo. Então, primeiro passo, qual é o objetivo dessa lição? Aonde eu quero chegar com essa lição? Aonde eu quero estar com os meus alunos ao final da lição? Pastor, lindo. Mas como é que eu faço para encontrar isso? Vamos lá. Primeiro, como é que eu descubro o meu objetivo? Você vai pensar no tema central da sua mensagem. Se fosse uma pregação, seria a ideia central, ou a grande ideia da pregação. A aula também tem. Qual é o tema central? Por exemplo, o objetivo desta aula que eu estou ministrando para você é fazer com que os alunos... Tipo assim, ao final da aula, os alunos deverão estar aptos a estruturar uma aula memorável. Na minha mente, tudo que eu falo para vocês agora é pensando neste objetivo. Qual é o tema central? Como estruturar uma aula memorável. Este é o tema central. E vocês precisam, ao final da aula, ter uma noção de como estruturar uma aula memorável. Então, primeiro, objetivos claros. Como é que eu encontro o objetivo, pastor? Respondendo. Qual o tema central da aula? Segundo, o que os meus alunos devem aprender? O que eles devem aprender? Eu encontrei, nessa aula que eu estou ministrando para vocês, o tema central. Qual é o tema central? Como estruturar uma aula memorável. Ok. Mas o que é que eles devem aprender? Para estruturar uma aula memorável, eles precisam aprender. Estou falando de mim nesta aula que eu estou ministrando para vocês. Primeiro, o exemplo de Jesus Cristo. Já falei um pouco sobre isso. Segundo, eles vão eles vão ter que aprender os elementos-chave para essa aula. E o primeiro elemento-chave já falei, que é o objetivo claro. Ok? Para eu encontrar os objetivos, pastor, qual o tema central? Responda essa pergunta. O que os alunos devem aprender? Responda essa pergunta. E como esta aula vai ser aplicada na vida deles. Pronto. Primeiro elemento, objetivo claro. O que esses alunos vão ter que saber fazer após a aula? Esse é o objetivo claro. E como é que eu encontro o meu objetivo? Respondendo à pergunta, qual o tema central da aula? O que os alunos devem aprender sobre esta aula? E como isso vai ser aplicado na vida deles? Por exemplo, geralmente o objetivo você começa com um verbo, tá? Então vai lá. Um objetivo claro de alguma lição, alguma aula aleatória. Compreender a oração, a importância da oração na vida cristã. Compreender a importância da oração na vida cristã. Sobre esta aula aqui, saber estruturar uma aula memorável. Esse é o objetivo. Ao final da aula, você precisa saber estruturar uma aula memorável. Primeiro elemento, objetivo claro. Vai escrevendo aí, tá? No chat. Elemento número 1 para uma aula memorável. Objetivos claros.